Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando a vida de cada um, né? Com a tua poderosa graça e misericórdia. Amém? Como vocês já podem ver aí, né? O tema do vídeo é bastante polêmico, né? Possa assim se dizer. Mas é bom eu falar que eu não vim aqui para poder atacar, eu não vim aqui para poder esculhambar, eu não vim aqui para poder, julgar ninguém. Ao contrário, eu vim aqui falar acerca da palavra de Deus. A palavra de Deus, né? A qual o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no seu capítulo 3, nos versos 16, diz assim, ó: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, né? Ou seja, repreender, para corrigir, né? Para instruir em justiça, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, eu estou vindo aqui para poder pregar a palavra de Deus. Amém? Quero começar falando, né, acerca do capítulo 4 do livro de Efésios. Né? Quando você vai ler o livro, né, do capítulo 4 de Efésios, você se depara aonde o apóstolo Paulo, né, começa falando acerca da unidade da igreja, como que aquela igreja, né, deveria se comportar, como é que eles deveriam olhar para o próximo, né? E dentro desse contexto, né, ele começa a falar acerca, né, de como essas pessoas deveriam agora agir, como essas pessoas deveriam falar, como essas pessoas deveriam pensar, né, e o que elas deveriam fazer, né? Tudo isso baseado, né, no modelo do que Cristo ensinou em toda a sua trajetória do seu ministério aqui em vida, né? Então o apóstolo Paulo é bem enfático, bem direto, né? Se vocês dizem que vocês agora são de Cristo, então vocês têm que fazer isso, né? E aí daí surge, né, um tema muito importante, a qual a gente vai falar durante todo este vídeo, né? Que é acerca dos sims, sim, né? Dos sims que a gente dá através das nossas atitudes e das nossas legalidades, né? Não é necessariamente você dizer sim, né, com a palavra, né? Sim, não. Às vezes, com o nosso comportamento, né, com as nossas atitudes, com a nossa maneira de se comportar, nós também damos este sim, né? Seja para Deus em obediência, né, para que Ele habite nas nossas vidas, ou seja, né, um sim de legalidade para que o inimigo, né, venha fazer a bagaceira que ele faz na vida de quem dá lugar a ele, né? Tanto que, né, nesse capítulo eu fintei aqui, né, o versículo 27, que o apóstolo Paulo, depois de dar algumas instruções, e depois ele continua após esse versículo 27, que ele diz assim, ó: não deis lugar ao diabo, né? Não deis lugar ao diabo, né? E ele fala acerca de não dar lugar ao diabo, não é através da palavra sim, né? Você recebe uma proposta, você quer fazer isso, e você disse sim, não. Ele está falando acerca de comportamento, se você for ler o contexto, né? Só para que a gente venha, né, esclarecer de maneira pura e sincera, ao que ele vai dizer. Contra o trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoves no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdade, justiça e santidade, né? Eu li aqui do 22 ao 24. Então, é através das, né, atitudes, através
das nossas ações, através do nosso pensamento, através do nosso falar, né? Não necessariamente o sim, mas quando você dá um conselho, falam algo que não está de acordo, né, com o que Deus pede acerca da obediência a Ele, a gente também dá esses sims. E hoje nós vamos, né, falar sobre isso através desse vídeo, para que a gente venha ter um certo cuidado, porque é o que de fato, né, tem destruído muitas vidas dentro e fora da igreja. A gente sabe que nós estamos vivendo dentro de um cenário, né, que por conveniência de se manter certos tipos, né, de benefícios, muitos acabam não falando o que tem que falar, né, e aí se cumpre, né, o que está escrito, né, o que Paulo fala, né, que nos últimos tempos, né, as pessoas iriam adotar doutores para si para poder ouvir somente aquilo que fosse agradável aos seus ouvidos, né? Então, assim, é basicamente o que está acontecendo e é uma profecia, porque de fato nós estamos nos últimos tempos, né? Então, a palavra de Deus ela tem que se cumprir, né? Mas nós estamos aqui para poder pregar a verdade, a palavra pura, né? A palavra de Deus, né? Limpa e as claras, né? E para reforçar essa linha de entendimento, né? Eu separei alguns versículos aqui, né? E eu quero também compartilhar com vocês, para vocês entenderem que basicamente a gente dá legalidade, né, através de nossas atitudes, sem necessariamente, né, falar a palavra assim. Gênesis 3, quando a gente se depara ali com um cenário onde a mulher, né, primeiramente é tentada pela serpente, a ponto de duvidar da palavra de Deus, né? Satanás ele foi tão imponente ali, né, na vida dela, por conta da legalidade do lugar, não desse lugar ao diabo, mas do lugar que ela deu, de parar para ouvir, né, que persuadiu ela de tal maneira que ela acreditou, né, nas palavras dele. E é basicamente isso que acontece. A gente dá muita legalidade, né, por conta do parar para ouvir. Se a gente tem a noção do que é certo e errado, por que a gente insiste em parar para ouvir o que é errado? A palavra de Deus vai dizer que os maus, meu Deus? Me esqueci agora. Eu me esqueci, estava aqui agora na ponta da língua, né? Mas eu acho que é alguma coisa, eu me esqueci o início, mas corrompe os bons costumes. Eu me esqueci, depois no finalzinho aí, se eu me lembrar daqui para lá, eu falo, né? Mas é basicamente isso. Por conta de a gente, né, estar dando acesso para certos tipos de coisas, fazer parte do nosso ciclo de vida, a gente acaba corrompendo os bons costumes, né, que nós aprendemos acerca da palavra de Deus. E quando a gente vai ver, né, a bagaceira já está feita. Desculpa a expressão de falar, mas é basicamente o que acontece, né? O capítulo 23 de 22 de Lucas, nos seus versos 3 ao 6, a gente também se depara com a história de Judas, não é isso? Judas Iscariote. A palavra de Deus vai dizer, né, a palavra de Deus vai dizer que o coração dele estava contaminado, né, com a questão da ambição que existia dentro dele, né, a ambição, a cobiça e a deslealdade que existia dentro do coração dele. Aí eu faço uma pergunta baseada nisso. A Bíblia diz que ele estava cheio de Satanás, né? A Bíblia que vai dizer que ele estava cheio de Satanás e eu acredito nisso. Agora eu te pergunto, alguém do nada fica cheio de Satanás? Do nada, sem antes acontecer uma história, sem antes se dar um lugar? Não, meu irmão. Sempre vai haver uma história, né, por trás
do fato consumado. Pode ter certeza disso. Sempre vai haver. Ninguém do nada se enche de Satanás. Ele não tem nem esse poder, ele não tem nem essa legalidade. Só para você ter ideia, ele não tem poder nenhum sobre nossas vidas. Ele só tem poder porque o homem dá a ele. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, não deis lugar, não deis lugar. Não dando lugar, acabou, meu filho, não tem problema. Você vai viver a sua vida em paz com Deus. O negócio é não dar lugar. Se deu lugar, você está dando. É a mesma coisa de eu chegar aqui na porta da minha casa, aqui, alguém bater, se eu antes tocar no meu interfone, falar comigo e eu saber quem é, e chegar aqui, bater aqui na porta direto, e eu sem perguntar, né, abrir, e aí Deus me guarde, é um ladrão, entra, faz, a bagaceira acontece. Por quê? Faltou sabedoria da minha parte de perguntar quem é. Mas eu não perguntei, eu fui abrindo, eu dei lugar para poder entrar. Eu não fiz a minha parte, eu não fiz o meu papel. E é basicamente isso. Então assim, Judas, ele deixou que a cobiça, a ganância, a deslealdade entrasse no coração dele, entendeu? E fez com que essas coisas o dominassem. Né? E aí ele passou a dar sim, através desses comportamentos, dessas características que ele foi deixando entrar dentro dele. Então isso aqui se torna assim. Então esse vídeo aqui é só para você entender que às vezes tem pessoas que acham que tem que falar com a boca ou sim para poder dar legalidade, mas com o pensamento, com as atitudes e ações, a maneira que se vive dá sim também, minha gente, dá legalidade. Né? Teve um filme que eu assisti, ele não é evangélico, né? Mas ele retrata a história da nossa realidade, pecadores. Né? E eu me lembro que todas as vezes que o mal queria entrar, né? Queria entrar dentro das casas, das pessoas, onde as pessoas estavam, né? Ele pedia permissão primeiro. Ele pedia a permissão. Você deixa eu entrar? As pessoas ficavam meio duvidosas, né? Aí, por favor, deixa eu entrar. Aquela coisinha do anjo de luz, né? Como ele vem. Aí as pessoas abriram seus corações porque se deixou enganar pelo sentimento facicioso, maligno, mentiroso que ele apresentou ali. E aí dizia assim, quando ele entrava ele fazia bagaceira. Fazia bagaceira mesmo, destruía tudo. Depois você pode até assistir, né? Tem algumas cenas fortes, né? Mas se você for pegar o que o filme ele quer passar acerca da legalidade que se dá ao que é ruim, você vai entender no âmbito espiritual. Você pede discernimento ao Espírito Santo, a Deus primeiro, né? Para poder te revestir, para você entender no âmbito espiritual da coisa. Você vai aprender muito através desse filme. Pecadores, né? Outro versículo que retrata, né, muito bem essa questão da legalidade que se dá é Atos 5, no versículo 1 ao 3, que fala justamente, né, acerca da história de Ananias e Safira. Né? O apóstolo Pedro está ali, né, ministrando, acredito eu, a palavra do Senhor. E aí chega primeiro Ananias, né, tinha vendido a sua propriedade, tinha combinado lá com a sua esposa, tramou tudo, atitude, né, atitude ruim, atitude errada, né, malícia, cobiça, ganância, tudo existiu ali, ele deixou entrar. Tramou primeiro com a sua esposa, né, a de ficar com uma parte, levar a outra parte e dizer, mentir, não para Deus, mas para o Espírito Santo de Deus, né, que é o próprio Deus, 3 em 1, de mentir e dizer que vendeu o valor, né, vendeu por aquele valor que eles entregaram aos pés dos apóstolos. Mas a igreja primitiva é um exemplo de igreja que eu sempre digo, se hoje nós vivêssemos um terço, né, da espiritualidade que aqueles irmãos da igreja primitiva viveu, meu Deus, Jesus dos crentes.
era cheia do poder de Deus, era uma igreja que o Espírito Santo estava ali em atividade total, né? Estava recente ali a questão do Pentecoste, o Espírito estava ali de uma maneira, sabe, os irmãos estavam cheios do Espírito Santo, né? Que nem o vento maligno ousava encostar ali naquele lugar, né? E quando tentou, a gente sabe o que aconteceu, né? Ele chegou ali aos pés dos apóstolos, ofereceu aí, parafraseando para ficar bem entendido, né? Entreguei aí, ó, tudo, vendi, aí é o valor todo que eu vendi aí, Pedro. É tudo. Aí Pedro vem com aquele discurso, né? Por que deixaste Satanás entrar no teu coração, na tua vida, meu irmão? Por quê? Você está achando que você está mentindo para homem aqui ou para nós? Você está mentindo direto para Deus. E por conta disso, né? Receba aí, ó. Morreu, expirou. Aí vieram, estava à porta, levaram ele. A mulher dele, da mesma forma que a gente já conhece a história, para a gente ganhar um pouco de tempo, aconteceu a mesma coisa, meu irmão. Aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma coisa. E a gente tem que vigiar, gente. A gente tem que vigiar, porque o inimigo, ele nunca vai brincar de ser inimigo, né? Por mais que a gente ache que está no controle das coisas, né? É isso que ele faz a pessoa achar, entendeu? E a pessoa está no controle das coisas. É um falso poder que as pessoas sentem, né? Eu nunca fui santo na minha vida, eu já fiz coisas também que, graças ao Senhor Jesus Cristo, Ele lançou lá no mar do esquecimento, nas profundezas do mar, né? E hoje eu sou perdoado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mas quando a gente pega esses momentos de ignorância para poder, né, usar como exemplo, para poder fazer com que talvez você que esteja vivendo também nesse tempo de ignorância, que está assistindo esse vídeo, não venha fazer a mesma coisa, a gente se acha, né? A gente acha que a gente tem o controle das coisas, a gente acha que a gente sabe, né? Mas isso aí, irmão, isso aí é um falso sentimento que o próprio inimigo, por conta da legalidade que se deu a ele coloca dentro de nós. Olha o que a palavra vai dizer. O Deus desse século cegou o entendimento dos gentios, ou seja, dos não cristãos, né? Ou das pessoas que se dizem crentes, né? Mas estão vivendo em desobediência. Se enquadra também nesses gentios aqui, né? Cegou o entendimento para que não venha enxergar a luz do Evangelho. Então, assim, toda essa sensação de que você está achando que você está por cima, está dentro do poder, está por... Não, eu sei o que eu estou fazendo. É mentira, irmão. É mentira. Eu também já vivi nessa vida, fazia coisas erradas. Quem conhece o meu passado sabe. Eu fazia muitas coisas erradas, mas pela misericórdia do Senhor, Ele estendeu as mãos dele para mim. E eu não contei nenhuma, nem duas, três vezes. Eu agarrei a oportunidade e fui, né? Todas as vezes que Ele estendeu a mão dele para mim, eu agarrei e fui. E isso é a verdadeira, né, vida e o verdadeiro sentimento que nós estamos vivendo, né? Porque Cristo, através do Espírito Santo, nos dá discernimento. Aí sim eu digo a você que a gente passa a ter, né, controle de algumas coisas, né, no âmbito espiritual, porque a própria palavra diz que nós conseguimos discernir tudo, mas ninguém consegue discernir a nós, né? Ninguém está se referindo aos gentios, a quem vive uma vida, né, descompromissada com Deus. Não consegue. Mas nós temos esse poder através do Espírito Santo, que não é nosso, é de Deus, através do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele nos dá discernimento para que a gente venha de fato agora enxergar. Então, assim, o diabo não dá nada a ninguém, meu irmão. Ele só rouba, ele só engana, para depois dar uma rasteira. Entendeu? Então, foi basicamente o que aconteceu com essas pessoas aqui que eu falei, né? O Judas, né? Essas pessoas a qual o apóstolo Paulo cita no capítulo 4 do livro de Efésios, né? Gênesis através da vida de Eva e Adão. Então, assim, é isso que ele faz, né? Mas eu quero fintar aqui agora no versículo 16, né, do capítulo 16 de Romanos, para que a gente venha entender acerca dessa questão que eu falei, né?
né, de que muitas das vezes a gente acha que está no controle, né, e entrar agora também em um outro âmbito para que a gente venha entender de forma mais clara, né, porque eu não posso ser irresponsável, né, de falar alguns pontos que a própria palavra de Deus nos dá a garantia, né? Então eu tenho que falar tudo. Eu tenho que falar dos pós e tenho que falar dos contras. Né? E o versículo 16 é o que vai abrir, né, esse tema agora que nós vamos entrar, da questão do si consciente e do si inconsciente. Né? Porque existe isso ainda, né? E eu não estou aqui querendo massagear pecado de ninguém, estou logo avisando. Não vim aqui para poder massagear pecado de ninguém, né? Mas eu vim falar da palavra de Deus. Os céticos, né, que acham que entendem a palavra de Deus, né, mas tem um povo que sabe do que eu estou falando, né, e entende o que eu estou falando. Existe a consciência e existe a inconsciência, né? Mas a inconsciência não faz, né, a partir de um ponto, não faz jus a nada. Ela leva para o mesmo lugar, né, de quem peca com consciência, entendeu? E a gente vai entender isso aqui no desenrolar da coisa. Né? Versículo 16 do capítulo, deixa eu ver aqui, meu Deus, do capítulo 6 de Romanos, capítulo 6, versículo 16, né, a qual o apóstolo Paulo vai nos dar um guia para entrarmos neste tema. 6,16, que vai dizer assim: não sabes vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeces? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? O que é que o apóstolo Paulo aqui está dizendo, parafraseando, para poder ficar bem entendido? O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: meu irmão, você não sabe, não é? Que quando você se apresenta a alguém como servo, né, e começa a servir, você não vira servo daquilo? Ou seja, meu amigo, agora eu vou usar um termo aqui para você entender. Né? Vou usar dois termos, porque ele fala de pecado e fala de justiça. Né? Meu amigo, você não sabe que quando você se apresenta, né, como servo para servir, né, ao pecado de prostituição, de mentira, né, de falsidade, e vocês começam a fazer isso, vocês não viram servo disso? Ou seja, vocês viram escravos disso? E isso vai gerar o quê? Pecado para a morte. Entendeu? Então assim, Paulo está dizendo isso aqui. Aí ele vem dizendo: meus amigos, você não sabe que quando vocês se apresentam como servo, né, para fazer o bem, para amar o próximo, para poder ser uma imagem e semelhança de Cristo aqui nesta terra, vocês não estão virando servo disso? Vocês não estão virando escravos disso? E isso vai gerar justiça, frutos de justiça, entendeu? Os dois termos, ele fala de pecado e fala de justiça, é basicamente isso, né? E aí entra a questão, Isso aqui, querendo ou não, né, é basicamente aqui, ó, é basicamente uma relação de servidão. É uma relação de servidão. Ou seja, a pessoa está se apresentando, por mais que ela não conheça, aí você, é por isso que eu estou dizendo, inconsciência e consciência. Talvez alguém diga assim: ah, mas nem todos sabem o que estão fazendo. Amém, meu irmão, você está certo. Nem todos sabem o que está fazendo, inconsciente, né? Seja por ignorância, seja por fraqueza, né? Está cometendo algo, né, por inconsciência. Mas aí eu te pergunto, será que Deus não vai criar meios para poder fazer com que essa pessoa enxergue que tal ato
vai levar ela para um pecado de morte? Obviamente vai. Porque a palavra do Senhor ela tem que se cumprir. Quando a promessa de Jesus voltar, né, que ele fala que o evangelho seria pregado em todo mundo e então viria o fim. Então assim, é uma promessa. Todos vão ter que ouvir acerca de Cristo. Né? Todos vão ter que ouvir acerca do evangelho. Então Deus sempre vai criar um meio para até quem está na inconsciência, né, do pecado, entender que aquele ato é pecaminoso. Né? É pecaminoso. E eu digo isso a você que um dia desse eu peguei o Uber, né? Eu fui para um evento na igreja lá do Secba. É bom dizer, né? Eu faço parte da Assembleia de Deus aqui em Salvador. Eu fui para um evento lá no Secba e eu peguei um Uber. Eu e minha esposa estávamos indo. E nós começamos a conversar com o rapaz do Uber, né? Conversando. Eu percebi que ele não era cristão, né? Pela maneira dele de falar acerca de algumas situações. E teve uma hora que ele falou, né, de um menino que ficava lá na rua dele, lá empinando a moto, fazendo zoada, barulho, que dava uma raiva nele, né? E que de repente, esse menino pegou uma doença leptospirose, né? Ficou bem ruim, quase morre, né? Mas graças a Deus conseguiu sobreviver. Ele não entrou em muitos detalhes, mas parece que esse menino virou cristão, né? Se tornou cristão, glória a Deus por isso, né? E que, por os pais dele serem bem idosos, precisou se fazer um movimento lá no bairro para poder comprar um remédio que era muito caro, né? E chegaram até a porta dele e ele deu, né, esse dinheiro, mas que ele deu com raiva e um ressentimento de repúdio, porque aquilo que o menino tinha feito no passado, né, tinha injuriado ele, né, fez com que ele desse ali, mas ele falou, eu dei de coração partido, né? Aí, pela misericórdia do Senhor, né, e pela graça de Deus, eu falei acerca da palavra de Deus para ele, né, e ele me deu atenção e eu disse a ele, irmãos, poucos vão concordar, né? Alguns concordam e outros discordam disso, né? Eu falei a ele, irmãos, pode ter certeza que ninguém vai chegar à convenção, né, quando não aceita Cristo nas oportunidades que tem por amor, né? Ninguém vai chegar a Cristo, que rejeita essas oportunidades que Deus dá através do amor, né, e de bom grado. Ninguém vai chegar a ele sem primeiro passar por alguma situação, né, que lhe cause dor. Tem pessoas que discordam disso, mas se você for pegar na Bíblia, você vai ver que todos aqueles que resistiram ao chamado do Senhor pelo amor, né, foram pela dor. E eu disse isso a ele, né? Aí eu disse a ele, até você, eu confrontei o homem, aí eu até você, se não procurar entender, né, de uma forma mais simples possível, estava me referindo ao amor, e não procurar aceitar Cristo em um tempo oportuno que Ele lhe der, pode ter certeza que alguma coisa na sua vida você vai ter que passar, assim como eu passei, né, e muitos passaram, para poder reconhecer o poderio de Cristo, para você entender que sem Ele, né, você não consegue nada. Né? Nós não somos bons, meu amigo. E no final eu me lembro descendo já do carro e disse a ele, a palavra de Deus vai dizer que Ele é a videira, né, nós somos os ramos, e sem Ele nada podemos fazer. Entendeu? Sem Ele nada podemos fazer. Então assim, a gente precisa de Cristo em nossas vidas para poder viver. Né? A gente precisa. Né? Essa passagem aqui, ela é meio que arminiana, né? Talvez
quem tenha um pensamento alinhado ao calvinismo não consiga entender dessa forma por conta, né, de acreditar nas eleições, né? Mas eu digo a vocês, meus irmãos, todos aqueles que se chegarem a Cristo, todos aqueles que se chegarem a Cristo, porque ninguém sabe, né, quem são e quem não são. Então, todos aqueles que chegarem a Cristo, né, através de um direcionamento de Deus, João 6 vai dizer isso, que Deus envia até Jesus, né? Pode ter certeza que Ele vai cuidar, Ele vai amar, seja enviado pela maneira de dor, pela maneira de amor, Ele vai cuidar e vai, né, e vai entender. Então, assim, voltando, Deus sempre vai criar esse momento, como criou na vida desse menino, para poder fazer com que ele venha entender que aquilo que ele estava praticando, né, não é coerente com o que Deus diz, com a verdade, né? E aí entra aquela questão, né? Também entra outra questão muito importante, que a palavra vai dizer, né, no capítulo 17 de Jeremias 10. Vamos ler, para não ficarmos na nossa palavra. Jeremias 17, 10. Vai dizer assim, ó. Quem é bom de Bíblia aí já sabe o que é que eu vou falar. Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, aqui, né, entra a questão da inconsciência. Pessoas que estão cometendo pecados inconscientes. Deus, ele prova, né? Deus, ele prova, olha o que está dizendo, Deus, ele prova os pensamentos e esquadrinha o coração, né? E Deus, de fato, vai ver que há uma ignorância, há uma fraqueza, e Deus agora ele vai trabalhar para poder criar, né, os meios para que essa pessoa venha entender que tal prática, né, não é lícita, não está de acordo com o que ele está dizendo. Esse vídeo aqui já está servindo para isso, para você que está ouvindo, está em alguma coisa aí inconsciente. Esse vídeo aqui, ó, já é uma maneira de Deus chegar em você e você entender que tal prática, né, seja ela uma das que eu falei e a das que eu vou falar, né, não é lícita, não é coerente com a palavra dele, e agora você já sabe, né? E aí entra agora outro fator, né? E só para dar mais uma caprichada nessa mesma linha de entendimento, tem um versículo que eu separei aqui, que é 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, olha o que vai dizer. Olha o que vai dizer. 1 Samuel 16. Quem é bom de Bíblia aí já sabe o versículo que eu vou falar. Vou revelar quando eu chegar aqui. 16, 7. Você que é bom de Bíblia acertou aí, não foi? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o Senhor tem rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. A gente sabe, né, acerca do que Deus tinha falado aqui a Samuel acerca de Saul, né? Saul, ele já estava com o coração dele todo contaminado. E Samuel estava acreditando que poderia existir possibilidade de Deus, né, mudar ou revogar aquilo que ele já tinha sentenciado acerca da vida de Saul, né? Mas o Senhor chega para ele e dá uma tapa-sermão nele. Samuel, você só olha por fora, meu filho. Você está vendo ali, ó, o olhinho azul, cabelinho bem arrumado, liso, bonitão, né? Forte, né? Pinta, aquele cabo verde ali, ó, cara, sabe? Você só está vendo a aparência, meu filho. Agora o que está dentro daquele coraçãozinho ali, ó, dentro daquela mente, só eu, o Senhor, que vejo, Samuel. Pegue sua visão, Samuel. Deixe eu trabalhar, Samuel. Eu sei o que eu estou fazendo, Samuel. Entendeu? Então Deus, ele prova, mais uma vez, que é ele que vê, né, o que se passa dentro da pessoa.
em questão da inconsciência. Ele sabia, né, do que se tratava, do que se passava ali no coração de Saul. Deus, ele vê, irmãos, o que vai acontecer daqui a 1 dia, 10 dias, 1 ano, 1000 anos. Deus, ele vê tudo isso. Então Deus, ele sempre vai julgar com base nesse poder, nessa soberania que ele tem, né? Talvez a pessoa se arrependa aqui hoje, né? Aí vive amanhã, beleza, 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 beleza. Mas Deus sabe que daqui a um tempo essa pessoa vai fazer pior, né? E aí, ó, todo esse tempo, né, que foi deixado ali, é a mesma coisa, né, de você carregar o balde com um furinho ali, ó, e a caminhada ali, a água cai toda, mano, entendeu? Então, assim, Deus, ele sabe porque ele trabalha, né? Tem esse porém, né? Mas tem essas pessoas que têm essa questão, né? E olha que Deus não falou uma e nem 2 vezes com Saul, não, viu? Teve oportunidade para que ele viesse, né, olhar o que ele estava fazendo, mas ele preferiu seguir assim. E é aí que vai entrar no fato que eu estou querendo chegar, para vocês entenderem, né, a questão da legalidade do sim, seja ele consciente ou seja ele inconsciente, né? A gente não vê pregações assim, não é de costume você ver pregações desta maneira dentro das igrejas, né? Não é, porque confronta, irmão, confronta o pecado, né? E o pecado, ele tem que ser confrontado, né? Pode ter certeza que você tem que sempre fazer parte de uma igreja, né, que a liderança seja um exemplo, né, né, e que pregue a verdade, que confronta o pecado, que confronta, né, a nossa maneira de viver, porque essa aqui, ó, carne, só vai levar a gente para o quinto dos infernos, meu irmão. Só vai levar, se a gente der lugar a ela aqui, misericórdia. Entendeu? Então aqui a gente vê claramente, né, acerca do que eu estou dizendo isso, né? Isso aqui gera várias outras coisas, irmãos. Eu me lembrei agora de um versículo, deixa eu ver se eu consigo achar, eu acho que é Deuteronômio 5, se eu não me engano. Lembrei de um versículo, que Moisés teve uma mesma atitude, né? Essa palavra aqui, ó, eu ouvi com o saudoso pastor Daniel Cerqueira, lá na Batista, na época que eu era batista, né? Logo desde meus 8 anos, né, pela misericórdia do Senhor, a saudosa Adélia, que Deus a tenha, né, já está na glória, esperando a gente lá para poder cantar o hino da vitória, chegou para minha mãe um belo dia, perguntando se poderia me levar para a igreja, e a partir dos meus 8 anos de idade ali, eu fui tendo contato, e fui ali na Batista, na Nova Esperança, né, e eu me batizei ali. Eu fiz parte da mocidade dos embaixadores do reino, com o Chico, né, na época da mocidade, foi com o meu irmão Dailton, né, Deuteronômio, se eu não me engano é o 6, deixa eu ver se é o 6:20. Eu acho que é 5:20, se eu não me engano, 5:20. Nunca me esqueço dessa palavra, que o pastor Daniel pregando, né? Mas depois eu vou pesquisar para a gente não perder tempo aqui, que eu não estou me recordando qual é. Mas que diz assim, ó, Moisés, ele começa, né, a querer meio que barganhar com Deus e fala, tá vendo aí, Deus? Depois você pesquisa isso aqui. Pode pesquisar que você vai achar o versículo. Está em Deuteronômio. Tá vendo aí, Deus? O teu povo está te adorando, está te buscando. Tá vendo, Senhor? Todo empolgado, né? Viu a aparência. Está te buscando, está te adorando, está fazendo a tua vontade, Deus. Aí Deus chega para ele e fala assim, ó, Moisés, bom seria, Moisés, que eles permanecessem o tempo todo assim. Opa, aí Deus já deu uma tapa nele. Bom seria que eles permanecessem o tempo todo assim, para que tudo quanto eles fizessem, eles fossem bem, para que nenhuma praga viesse sobre a descendência dele, para que eles prosperassem tudo quanto ele pusesse na mão. Então assim, irmão, Deus já conhecia que aquilo ali era só fogo de palha, e Deus não mentiu, né? Não é à toa que eles ficaram 40 anos andando em círculo naquele deserto, entendeu, irmão? Deus sabe de tudo, tenha isso em mente, Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo, Deus sabe se você está agindo
né, de uma consciência maliciosa. E Deus sabe também se você está agindo, né, com uma inconsciência acerca de atos, acerca de atitudes, acerca de pensamentos. Mas Ele vai criar este momento, Ele está criando aqui agora através desse vídeo, já criou através de uma palavra que você possa ter ouvido, né? Para você que já é convertido também criou, não é à toa que você está aí glorificando e exaltando, nós estamos aqui, né, glorificando e exaltando o nome do Senhor, mas Ele criou, né? Ele criou. E quando, né, nesse processo, ele vai acontecendo, né, de Deus criar essas oportunidades, né, e aí começa a vir a questão agora, né, dos apertos. Quanto mais você demora, quanto mais... Ouça isso aqui. Quando Deus está enviando através desse vídeo, né, o alerta para você entender que as suas atitudes, as suas ações, os seus atos não estão de acordo com a palavra dele, né? Ele vai, e quanto mais você resistir a isso, isso aqui é certo. Não é uma profecia, né? É uma palavra de Deus que tem que se cumprir. Ele não é mentiroso, não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que não venha se arrepender. Então é uma palavra de Deus que tem que se cumprir. Não é uma profecia minha, né, e de ninguém que escreveu a Bíblia ou prega o Evangelho. Quanto mais você resiste, né, a esse chamado para vir ter uma consciência, né, do que de fato agora você tem que abraçar e seguir, as coisas vão se apertar. Aí talvez você diga assim: que é isso, irmão? Esse cara é um falso profeta, é mentiroso. Eu vou te provar na Bíblia isso. Eu vou te provar na Bíblia. Eu quero que vocês, por favor, abram a Bíblia de vocês aí, ó, em Provérbios, livro de Provérbios 28, 13. Olha o que a palavra vai dizer. 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcança a misericórdia. Ou seja, Deus criou a situação para que você venha a sair dessa inconsciência. Você já está com o seu olho aberto, sabendo o que você está fazendo, né? Agora é com consciência. E quanto mais você resiste a esse chamado, né, de largar essas coisas e viver segundo ao homem, né, que Deus quer que você viva, né, inspiradamente usou Paulo para poder dizer isso lá no início do vídeo que eu falei no capítulo 4 de Éfeso, né, deixar a velha criatura, deixar o despojo do velho homem e passar a seguir aquilo que ele, né, preparou e tem para a sua vida, né, as coisas vão se apertar. Né? Vamos ler de novo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou seja, as coisas vão se apertar. Por isso que eu não estou errado na minha maneira de dizer, de quem não gosta de ir pelo amor, quem não abraça a oportunidade que tem, né, de quando os olhos são abertos, e abraça logo a causa, e vai e vive, e segue, né, e deixa essas coisas prolongar, vai pela dor, pode ter certeza disso, né? Nunca prosperará. Tudo quanto puser a mão não vai dar certo, porque está fazendo, né, com a mente cauterizada, né, na maldade, na malícia, já sabe que é errado, mas prefere estar ali, né? E aí é que está a chave agora, irmão. Aqui é que eu vou falar, aonde é que está a chave, né? E só para te provar que isso existe, né? Eu vou só citar mais um versículo aqui, né, para que vocês venham ter noção do que eu estou falando aqui. Não é nada de mim, não é nada de homem, mas é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. Abra a Bíblia de vocês, no capítulo, deixa eu só me recordar aqui, mas é no capítulo 4 de 1 Timóteo, né?
4 de 1 Timóteo 2, que diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Tá vendo? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, né, Paulo está dando instruções aqui a Timóteo acerca de espíritos enganadores, né, de pessoas que ensinam mentira, ensinam doutrinas de demônios. Paulo está falando disso. E pessoas que abraçam essa causa, né? E além de nunca prosperar, vão ficar com as suas consciências cauterizadas. E é aí que entra o perigo, agora que é o fim, para a gente finalizar esse vídeo. Né? Olha como é as coisas. Né? Deus manda a mensagem, a pessoa resiste, né? Não prospera, não vai para frente, trava, né? Aí vai continuando, né? Tem uns que, graças a Deus, vê logo o problema e procura pular fora desse barco que está naufragando, né? E é para o inferno mesmo, que a gente tem que ser realista, né? Pula, cai fora, abraça a mão de Jesus, me segura, deixa afundar não, Senhor. E aí vai, mas tem outros que vai, e as suas consciências ficam cauterizadas. E é aqui que entra, né, o que eu quero falar. Quando uma consciência, meu amigo, ela está cauterizada pelos erros, né, acontece uma coisa terrível. A gente agora vai voltar lá para o livro de Romanos. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Deus está dando oportunidades. Deus ele dá oportunidades. Pode ter certeza que nada do que você vai ver de desgraça, de miséria, de derrota, de destruição aconteceu por um acaso. Né? Antes desse cenário, pode ter certeza acontecer, Deus enviou imensas oportunidades para poder evitar, irmãos. Né? Aí tem gente que pergunta, se Deus existe, por que existe tanta miséria no mundo? Esse vídeo aqui, ó, é para poder responder justamente também a essas pessoas. Não existe miséria, desgraças, pragas, fome no mundo porque Deus quer, não, meu amigo. Né? É porque existe algo chamado livre-arbítrio, né? E os homens, né, muitas das vezes por ignorância, né, e pelo esse enredo que eu contei aqui, falei acerca da Bíblia, não foi nada eu que inventei, né, fazem as suas escolhas e tornam, né, essas coisas reais no nosso habitat. Então Deus não tem nada a ver com isso, meu amigo. Do que se queixa o homem? Né? Do que se queixa o homem? Ele se queixa dos próprios pecados dele. Né? Então o que vai dizer no capítulo 1 de Romanos? Acompanhe aí com a sua Bíblia. Capítulo 1, livro de Romanos. A gente vai começar lendo do versículo 24. Né? Aí do 24 a gente vai ler até o 26 e depois a gente pula para o 28. Olha o que vai dizer. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, mente cauterizada. Né? A gente saiu de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, né? Que fala acerca de homens que se deixaram pela hipocrisia e por, né, se adaptarem à doutrina de demônios, tornaram suas mentes cauterizadas por conta de não ter, né, abraçado os envios de socorro de Deus na trajetória, né, da consciência, né, tornou as suas consciências agora cauterizadas pela malícia e engano, ao que Deus está dizendo. Por isso também Deus os entregou às consciências de seus corações a imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza,
Semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpezas e recebendo em si mesmos as recompensas que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Mente cauterizada pelo erro. Talvez, eu sei, a gente sabe, até mesmo quem está neste processo, quem está dentro deste processo, de que Deus agora está enviando, né, o kit salva-vidas, né, que é o Senhor Jesus Cristo. Quem estava na inconsciência e Deus viu, sondou o coração de acordo com Jeremias 17, né, e Samuel, e a passagem de Deuteronômio que eu falei acerca de que Deus enxerga o coração. E aí Deus agora enviou o kit de emergência, o kit salva-vidas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Este vídeo é um kit salva-vida. E você está nesse processo de inconsciência para agora a consciência, né? E Deus está enviando. Né? Eu te peço, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor que você tem a sua alma. Isso aqui, ó, a gente sabe que quando a gente morre, né, enterra, o bicho come. Quem já foi aqui em cemitério, já foi em enterros, né, sabe que até mesmo antes de enterrar, o bicho já começa a comer. Eu já fui em enterros que eu via coisas saindo do nariz, do ouvido, os bichinhos saindo, né, da pessoa ali, do defunto, né? Mas existe algo chamado alma. O espírito volta para Deus. E a sua alma, meu irmão? A sua alma. O que te dá consciência, né, que você sente aí, as coisas que você sente, aonde vai a sua alma? É nisso que nós temos que nos preocupar, meu irmão. E você está nesse processo, cara. Deus já te mostrou, está te mostrando que o que você estava fazendo na época da inconsciência, que você já está nesse vídeo aqui, você não está mais na inconsciência. Deus está te mostrando que nada do que você estava fazendo está de acordo com o que Ele quer. Efésios capítulo 4. Deixe o despojo do velho homem. E o versículo 4 ainda ele vai ter, mais adiante, depois que ele diz não dê lugar ao diabo, ele vai dizer assim, aquele que roubava não roube mais, mas antes trabalhe para que com sua mão venha ajudar o necessitado, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for promover e edificar a vida de quem vai ouvir. E ele vai. Você vai deixar a sua mente se cauterizar, meu irmão? A ponto de deixar Deus te entregar, não porque Ele quer, mas porque você está querendo isso. Te entregar o seu próprio sentimento, um sentimento faccioso, que é o que de fato está se vivendo nesse período, nesse processo. Você vai esperar chegar a esse ponto, que já é mais doloroso, mais, sabe, complicado, meu irmão, de você conseguir enxergar a misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo. Porque há níveis que as pessoas se aprofundam, vão se aprofundando, que se torna mais difícil a conversão, isso é comprovado. E uma pessoa que é entregue, quando Deus permite que, eu já tentei, já usei de tudo, mas ele é tão misericordioso que isso, eu estou falando de uma maneira que talvez você entenda que é rápida, né? Mas não, Deus é tão misericordioso que Ele envia diversas vezes, envia, mas por conta, velho, do pecado feder tanto, de você estar ali rebatendo na mesma moeda, vai feder tanto as narinas do Senhor que vai ficar insuportável de Ele continuar, velho.
Porque ele é santo, ele é santo, ele é santo. E fica tão insuportável que ele não consegue mais, sabe, ter contato, porque, sabe, algo podre você já conseguiu, que quando você chega em um lugar e você não consegue, sabe, você tem que sair, se você continuar ali, você desmaia, acontece a mesma coisa, é o pecado do ser humano fedendo nas narinas do Senhor. Ele tem que, e aí a pessoa entrega o próprio sentimento, e aí acontece isso aqui que a gente já falou aqui. Meu irmão, esse vídeo aqui não é para contar meu testemunho não, mas eu quero te dizer, cara, que eu esperei para ver demais. Eu esperei para ver demais. Aconteceu coisas na minha vida que talvez se eu evitasse, se eu permanecesse, sabe, o tempo todo na presença do Senhor, apesar de eu ter ido, né, para ter conhecido, procurar ter conhecido Jesus com meus 8 anos de idade, mas um período da minha adolescência, na faixa ali dos 15, 16 anos, até os 18, eu vivi dias tenebrosos na minha vida, sabe? Me envolvi com muitas coisas erradas. Rapaz, foi terrível, meu irmão, terrível. E eu quero usar, velho, desse vídeo, desse pequeno testemunho, para te dizer, não espere para ver demais não, meu irmão. Não espere para ver demais não. Porque, velho, tem um ditado que diz aí no mundo: a sorte de Chico não é a de Francisco. É a pura realidade. Esse ditado é a pura realidade. É um dizer que eu ouço desde a minha infância. Olha, a sorte de Chico não é a de Francisco. Véio, você está tendo uma oportunidade, velho. Bota seu joelho no chão aí, meu irmão. Agora. Começa a clamar o nome do Senhor Jesus Cristo aí, pedindo misericórdia. Pai, misericórdia, me perdoe, Pai. Me perdoe, eu não sabia que isso era errado, mas através desse vídeo eu estou sabendo. Vai, se arrepende, velho. Amanhã procura uma igreja, levanta a sua mão quando você ouvir. Tem alguém aqui que quer receber o Senhor Jesus Cristo como único Salvador suficiente da sua vida? Levanta a sua mão mais alto que você puder. Vai lá, recebe essa oração e permanece. Não vai ser, meu irmão, não vai ser, né? Não vai ser Alice no País das Maravilhas, não. É uma luta de guerra. É uma luta de guerra, batalha travada, meu irmão. E se você permanecer com sua espada na mão, Cristo vai sempre garantir a vitória para você. Ele sempre vai garantir a vitória. Ele diz assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tenha bom ânimo, pois eu já venci. Olha o que ele está dizendo. Só permaneça firme com a sua espada, lutando, lute, continue lutando. Continue lutando que eu já garanti a vitória. Eu já garanti a vitória. É isso aí, o Evangelho é isso. É uma luta constante. A nossa salvação, ela é tomada à força, ó. No original, quando você vai ver, é com violência. Não a violência, mas de você botar aqui, ó, e lutar contra o pecado e ir para cima, glória a Deus. Eu já ouvi dizer, velho, pessoas que se diziam ser minha amiga e disse assim para mim, você nunca vai ser feliz na sua vida amorosa. Velho, eu tenho uma família maravilhosa que Deus me deu. Foi de contra-lógica do que Satanás disse através da boca dessas pessoas. Eu vou beber uma água aqui, que eu já falei demais, para você ver a minha família aqui, ó. A minha família, tenho 2 filhos abençoados, uma esposa maravilhosa, uma esposa de Deus. Eu estou vivo por causa da minha esposa. Ai de mim se não fosse minha esposa. Primeiramente Deus, depois minha esposa. Meus filhos abençoados. E é isso que Deus tem para nós, se nós abraçarmos a causa, se nós o pararmos, ó, se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. É a palavra, está escrito.
Então, meu amigo, abraça essa causa, vai para cima, que Cristo vai te dar a vitória. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida de cada um. Que Deus em Cristo possa estar transformando a vida de cada um. Que Deus em Cristo Jesus possa estar dando libertação, forças neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória